Bom, pessoal, bom dia. Como ele disse, meu nome é Vinícius e eu vou estar ilustrando para vocês, então, como obter essas informações nesse padrão de uma forma que a gente consiga jogar isso numa base de dados e, a partir dessa base, a gente consiga realizar esse data mine. Então, como obter essas informações? Bom, acredito que seja de conhecimento da maioria que nós temos algumas ferramentas, como o professor falou, que a principal delas acaba sendo o NetFlow da Cisco, só que não só restrito a ele. Nós temos também o JFlow implementado em alguns Junipers, em alguns hardwares de borda da rede, e temos também o SFlow, que ele é um padrão que foi assim abordado pelo SFlow Consortium com o intuito de fazer uma análise de redes de grande porte. O problema é que cai no seguinte: o NetFlow ele faz uma análise ele faz a captura dessas informações de uma forma razoável, assim, que a gente consiga não perder muito desempenho da rede, e ele nos dá todas as informações necessárias para fazer essas análises. O problema é, a gente cai, que a gente fica preso em equipamento Cisco. Sim, existem algumas ferramentas que nos possibilitam exportar fluxos no padrão NetFlow, como por exemplo fprobe, nprobe. Só que essas ferramentas, você necessita de um hardware, de uma máquina, um servidor, e que ela colete todo o tráfego que passa na rede e gere então esse fluxo no padrão NetFlow. O problema é que imagina que se um roteador que é feito especificamente para isso, ele acaba gerando um certo gargalo quando você solicita uma análise uma extração dessas informações. Se você jogar isso para um servidor fazer isso, todo o tráfego da sua rede, você acaba tendo uma lentidão ainda maior. Então, para fugir do Cisco, nós teríamos o JFlow. Acontece que a própria Juniper, ela disponibiliza na documentação dela que quando você utiliza uma taxa de amostragem apertada, como por exemplo, um fluxo para cada 10 ou 1 para 1, o desempenho que você tem cai pela metade em relação à vazão do seu equipamento. Então, eu acredito sim que ninguém quer prejudicar a rede para ter essas análises coletadas. Inclusive, como a professora Tereza mostrou ontem, quando você ligava o seu sistema de proteção, você colocava o firewall para atuar, o desempenho da sua rede caía para menos de 1/10 do desempenho que você teria se você não usasse nenhuma análise desse tráfego que está passando. Então, nós teríamos então o SFlow, que ele foi especificamente concebido para fazer a análise de redes de grande porte. Acontece que, como ele consegue fazer essa análise em redes de grande porte? Desde o embrião dele, ele foi concebido para fazer essa análise a partir de amostragens. Então, qual o problema de você realizar uma análise em cima de amostragens? Quando você quer ter uma noção de como a sua rede está se comportando, como está sendo o crescimento da sua rede, ele é ótimo, você consegue ter aí uma qualidade de análise de 80%. Acontece que quando você quer elaborar um método de detecção baseado por assinatura, por exemplo, como o Vinícius ilustrou para vocês, você precisa de todos os passos daquele ataque para você conseguir fazer um match na base de dados e conseguir falar que aquilo ocorreu. Só que se você pega por amostragem, por exemplo, 1 para 1000, como esse flow sugere, ou 1 para 100, mais apertado, você não consegue. De repente, um ataque ele precisa de 50 pacotes e foi feito, pronto, acabou. E aí, como você conseguiria encontrar esse padrão, já que você pega um pacote a cada 1000, por exemplo? Então, esses dois acabam se tornando uma alternativa assim, um pouco inviável para o sentido da detecção de intrusão. Bom, então aqui eu listei algumas dificuldades. A maior dela, no momento que nós estamos enfrentando, são as implementações proprietárias, como o padrão NetFlow. Então, isso causa um problema de interoperabilidade. Quando você tem uma rede muito grande, heterogênea, você tem lá muitos equipamentos de diferentes vendors, como você vai conseguir coletar essas informações e tratar essas informações e jogar numa base de dados para você então aplicar um data mining em cima dessa base? Esse é o principal problema. Mas tem também o problema da taxa de amostragem, que quando você aperta ela em alguns equipamentos, por exemplo, 1 para 1, todo pacote que sair da sua rede, você vai fazer essa análise, então você tem problema de desempenho de hardware. E quando você abre, você deixa uma taxa de amostragem de 1 para 100
ou de 1 para 1000, você acaba afetando a precisão de detecção desses sistemas. Então a gente acaba caindo no impasse. 1 para 1 você tem um problema de desempenho, e 1 para 100, 1 para 1000 você já não consegue nem realizar uma detecção. Você tem ali um sistema ineficiente na sua rede. Bom, com isso, o professor já comentou com vocês, a gente estava em busca então de como fazer a extração dessas informações para que fossem possíveis as análises. Então, com algumas buscas, procurando o que a gente vai fazer, o que a gente vai usar, nós acabamos esbarrando então nas SDNs, mais especificamente no framework OpenFlow. E aí a gente começou a falar, nossa, legal, vamos ver como que é isso e o que isso pode trazer para a gente, se a gente vai ser possível extrair informações da forma como a gente precisa a partir das SDNs. Então a gente foi ver se isso era possível. Bom, a utilização das SDNs, eu nem vou descrever aqui muito, que acredito que todo mundo aqui saiba muito mais até do que eu, para falar, né, das aplicações das SDNs como um geral, mas para a gente o que seria o foco? Com as SDNs, novas possibilidades de utilização dos recursos de redes vão ser possíveis, como o pessoal do CPQD ontem ilustrou para a gente, que agora você começa a utilizar os serviços de uma maneira diferenciada. Isso pode causar uma mudança no padrão normal que a gente tem na rede hoje em dia. Isso vai afetar consideravelmente, por exemplo, os sistemas de detecção que utilizam detecção com base de anomalias comparando com o comportamento normal. Então, isso já é um detalhe. A possibilidade também da extração de informações a nível de aplicação, uma vez que antes nós teríamos que ter essas informações obtidas a partir de equipamentos de infraestrutura de rede de camada 3, como por exemplo os roteadores ou switch routers. Então, agora não, agora nós temos uma switch OpenFlow, por exemplo, que ela exporta essas informações para um controller, e a partir desse controller, então, nós poderíamos começar a tratar e fazer análise desses dados. E, não menos importante, então, um padrão aberto para desenvolvimento. Então, a gente não mais fica preso ou a usar uma rede toda com Junipers ou com roteadores Cisco. Bom, mais especificamente do OpenFlow. Qual é a nossa meta principal, então, nesse sentido, como laboratório de segurança e que foca a análise em detecção de intrusão? A nossa meta principal é a extração de informações passíveis de serem utilizadas em análises de uma forma que a gente consiga, então, realizar a detecção, seja por anomalia ou por abuso, que a gente consiga encontrar assinaturas que descrevam um ataque, ou seja, que a gente não perca pacotes, não perca passos desses ataques, e também que a gente consiga prever o comportamento normal dessa rede e os desvios que possam ocorrer. De cara, nós já encontramos, assim, alguns desafios. Eu coloquei desafios, mas esses são alguns, né? Assim, que a gente já encontrou no momento ali que a gente começou a mexer com isso. Por exemplo, as informações contidas num fluxo OpenFlow, por exemplo, que é instalado lá na Flow Table, ela contém todas as informações necessárias que a gente utilizaria para fazer a análise dessa detecção? Então a gente começou a buscar isso. Vamos ver se a gente consegue, a partir de um fluxo instalado na Flow Table, e a partir da contagem dos pacotes que passam isso, que faz esse match dos bytes, a gente consegue realizar a detecção de um ataque? Outro desafio: qual o tempo máximo ideal para a duração de uma regra na Flow Table? Por exemplo, hoje nós temos lá o idle timeout e o hard timeout. Isso impacta diretamente na cache do switch, né? Porque você tem lá uma regra instalada, e a partir do momento que não acontece mais nenhum match naquela regra, ela vai ser descartada. O problema é o seguinte: no padrão NetFlow, no protocolo NetFlow nos roteadores Cisco, o nosso hard timeout aí de um switch OpenFlow, ele seria equivalente a 30 minutos. Então, assim, um roteador Cisco, ele guardaria o estado daquele fluxo, daquela conexão, em até 30 minutos, e depois, então, ele exportaria essas informações para alguma aplicação. E o nosso idle timeout, que seria quando nenhum fluxo mais bate naquela regra, para um switch OpenFlow, esse tempo aí normalmente é em torno de segundos, enquanto a gente no roteador Cisco tem isso em 5 minutos. Ele guarda o estado daquele fluxo, se em 5 minutos nada mais fizer o match com aquele fluxo, ele então faz a exportação.
Então a gente cai num problema. Os switches OpenFlow, eles aguentariam segurar um fluxo lá durante 5 minutos? Ou precisaria, então, ser estabelecido um novo padrão passível, lembrando, da realização desses ataques, da identificação dos ataques de uma forma que não prejudique a rede, porque o nosso intuito aqui, como o professor falou, é extrair essas informações de uma forma que ela não interfira na rede, ou seja, nós não queremos nem invadir a privacidade daqueles dados que estão passando e também queremos invadir de uma forma assim, não prejudicar o desempenho dessa rede, ou pelo menos fazer isso da menor forma possível. Então, hoje à tarde, o pessoal no workshop específico do OpenFlow, um outro pessoal do nosso laboratório, vai ilustrar alguns avanços que nós já tivemos em termos práticos, junto com o pessoal da Datacom. Então, nós fizemos aí um trabalho em cima desses switches e chegamos a alguns resultados práticos, e isso vai ser exibido hoje à tarde no workshop. Bom, pessoal, a gente veio aqui só para dar essa pincelada geral, e é isso. Muito obrigado.